pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Pai amado, nos ajuda esta noite e nos dá a vitória. Em teu santo nome pedimos. E também, Pai, repreendemos todo o mal, toda canseira, todo enfado, toda incredulidade caia por terra através do teu santo nome. Acampa um anjo aqui neste púlpito, Pai, outro ali naquela porta e nos guarda, Senhor. E fala conosco essa noite. Derrama sobre nós um espírito manso, o espírito do Cordeiro, para sermos como a boa terra que embebe a chuva, para produzir bom fruto. E conceda a nós, Pai, sairmos daqui dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações quando nos era aberta as Escrituras. Esse é o pedido da tua igreja, e humildade de espírito, Pai, no nome santo e precioso do Verbo da vida, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19. Amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aí chegando, né, irmãos? Na época do Natal, que o povo comemora no mundo todo, né, irmãos? E a época de Natal, os crentes deveriam ser mais prudentes, né? Porque o mundo aí fora celebra, vamos dizer assim, o nascimento de Jesus. E os crentes mesmo esquecem de Jesus, aquele que eles falam o ano inteiro, e chega no final do ano, viram as costas para a igreja, vão para suas festas, e o mundo, ao contrário, celebra o nascimento de Jesus Cristo. Você vê que coisa, né, irmãos? Agora, eu não vou entrar em debates, como diz o irmão Santana, gosta de dizer, em compêndios, sobre se Jesus nasceu em dezembro, se nasceu em outubro, ou se nasceu em abril, como nós cremos. Importa que Jesus nasça em nós, todo o dia. Não só em abril, outubro ou dezembro, mas todo dia, Jesus tem que estar nascendo no coração de cada crente. O novo nascimento em você, em mim, é todo santo dia. Não é só num dia de fim de ano. Amém? Mas que Deus possa ter misericórdia de nós e abençoar nós. Se até o mundo celebra o nascimento de Jesus, nós celebramos a morte de Jesus, né, irmãos? Porque é na morte que ele trouxe vida. Amém? Foi no Calvário que ele nos comprou de volta. Amém? Todo mundo nasce um dia. Jesus também nasceu. Mas somente ele pôde morrer e ressuscitar por nós. Amém? Por isso que é Jesus Cristo, o próprio Deus. Amém? Nós vamos seguir aqui lendo então essa noite a escritura da noite. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, no versículo 1 em diante. Se todos encontramos, vamos ler no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Lucas 19, diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Até aqui, Deus acrescente bênção à leitura da sua palavra. Podeis vos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje vamos falar um pouquinho
sobre, como o irmão Brana gostava de dizer, né, vamos fazer um drama em torno da história de dois homens. Amém? Um chamado Simão, que era fariseu, e outro chamado Zaqueu, que era um publicano. Amém? Sabe que publicano, irmãos? O publicano era um judeu que trabalhava como cobrador de impostos para os romanos. Então ele, por exemplo, ele cobrava imposto dos próprios judeus para os romanos. Porque os romanos falavam assim, ó, quem é que conhece os judeus, né? Os próprios judeus. Então vamos contratar judeu, porque ele sabe quanto que a pessoa ganha, ele conhece o negócio. Então ele vai, né? Você vê, né? E aí o que acontece? O Zaqueu, como diz aqui, né, irmãos, ele defraudava, ou seja, cometia fraudes. Em vez de cobrar, por exemplo, 10, cobrava 15, 20, tirava 5 para ele, dava 10 para os romanos. Chegava ali no irmão Josnel, seu imposto esse mês é 150. Não, mas não é só 100, não, é 150. Você quer que eu chame os romanos aqui? Não, Zaqueu, está aqui os 150. 50 ele enfiava no bolso, 100 dava para os romanos. E fazia isso, irmãos, costumeiramente. Porque você vê, era um homem rico, um homem que tinha poder, que tinha influência, andava lado a lado com os romanos, tinha amizades nos círculos sociais. E ele defraudava as pessoas. E havia um outro homem também, chamado Simão, que era um fariseu, um homem bom, um religioso bom, que pagava os seus dízimos, dava as suas ofertas, tomava a sua ceia, todo domingo estava lá na igreja batendo palmas, cantando hinos, adorando ao Senhor, provavelmente fazia negócios santos, e era um homem padrão dentro da sua igreja. E Simão e Zaqueu, irmãos, estou fazendo um drama aqui, como diz o irmão Brana, como ele costumava de contar uma história, né, irmãos? E um dia esses dois homens resolvem, né, eram amigos provavelmente, moravam ali na mesma região de Betânia. E aí o Simão, ô, Zaqueu, vamos lá no templo fazer nossas orações, faz tempo que a gente não vai lá em Jerusalém, vamos lá nós dois? O Zaqueu provavelmente, né, irmãos, andava meio afastado da igreja, cuidando dos seus negócios. Então, Simão, mas é que eu tenho que fazer uns negócios, resolver uns problemas, mas vamos fazer o seguinte, faz tempo que eu não vou, vamos sim lá orar. E a mulher de Zaqueu, o irmão Brana, né, na mensagem, quem é Jesus, ele fala que a esposa do Zaqueu se afligia com a condição do seu esposo. Ela orava todos os dias, porque ela tinha reconhecido em Jesus o profeta, o Messias, pela pregação dos apóstolos. E ela orava por ele. Meu marido está nessa condição, Senhor. É praticamente um ladrão. Converta esse homem, Senhor. E aquelas orações foram fazendo efeito naquele homem. Porque, irmãos, veja, correu uma história ali naquele tempo. Que havia um homem chamado Lázaro, que tinha as irmãs, Marta e Maria, e que era muito amigo de Jesus. Só que não era um povo muito bem renomado, vamos dizer assim. Era um povo humilde, como nós. E Jesus vivia ali na casa deles. Lázaro era um amigo de peito, vamos dizer assim, com Jesus. E o Zaqueu conhecia, né? Ouvia falar. Ó, já está o Jesus aí de novo na cidade, visitando Lázaro. Mas o Lázaro é um pobretão. Nunca que eu convidarei esse homem para vir na minha casa. O Simão, a mesma coisa. Você vê, provavelmente, irmãos, desculpa, ele não está na nossa igreja. Ele não crê nas mesmas doutrinas. Ele não congrega com nós. Ele fica indo aí de porta em porta, pregando coisas, se chamando de filho de Deus. Aonde já se viu isso? Isso é heresia. Está vendo, Simão, como é que esse homem é? Eu estou vendo, Zaqueu, isso é errado. E estão lá na casa do Lázaro. E um dia, irmãos, Jesus estava do outro lado, e Lázaro cai doente, e provavelmente algum parente manda um rapaz avisar, e o rapaz sai correndo, um rapaz de recados, chega até Jesus, longe, em outra cidade. Senhor Jesus, eu vim correndo de lá de Betânia, Senhor, estou cansado na estrada. O que foi? Lázaro, teu amigo, está doente. As irmãs dele pediu você ir correndo agora, hoje lá, Senhor Jesus. Volta lá que Lázaro, seu amigo, está doente. E Jesus
Tudo bem. E a Bíblia diz que ele ficou mais uns 2 dias ainda, irmãos. 2 ou 3 dias com o pessoal na cidade. E aí Jesus vira para os apóstolos e fala assim, depois de um tempo: olha, vamos lá visitar Lázaro, porque ele dorme. Ah, então, senhor, se ele está dormindo, ele está bem, né? Jesus virou para ele: não, esse sono que eu estou falando não é o sono que você estava puxando a pestana agora depois do almoço, Pedro. Eu estou falando do sono da morte, ele morreu. Aí eles ficaram assim, né? Será que alguém avisou Jesus à noite? Será que... Mas ainda bem que eu não estava lá, para vocês verem a glória de Deus. E Jesus volta, irmãos, para a cidade de Betânia. Quando ele vem chegando na cidade, uma das irmãs sai e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, porque eu reconheço que o Senhor é a vida. Sim, eu sou a vida, mas eu sou a ressurreição também. Ah, sim, ele irá ressuscitar no último dia. Não é hoje, mulher. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia diz: hoje, quando ouvirdes a sua voz. Hoje, é presente, é agora. Jesus não é para amanhã, nem foi para ontem. Ele é para o hoje, o agora. Porque Jesus, irmãos, ele é eterno. Ele não tem pai e nem mãe. Ele não tem princípio e nem fim de dias. Nós vivemos debaixo do tempo. Jesus está acima do tempo. Então, para Jesus não tem ontem ou amanhã. Nada para ele é difícil ou impossível. É hoje, é agora. Nós é que dificultamos a nossa vida. Jesus facilita. E Jesus chega em frente daquela pedra, pede para 2 rapazes fortes, provavelmente devia ser ali igual o Gilmar, o Carlos, né, o Moisés. Vocês, por favor, empurra essa pedra aí. Não, senhor, o cadáver está fedendo. Nós vamos abrir aí. O rapaz da Pax já trocou as coisas, já fechou, lacrou. Abre essa pedra, rapaz. E eles lá, né? Empurraram a pedra e aquele fedor de certo, irmãos, de corpo podre. Ele tinha caminhado 4 dias em direção à eternidade. E Jesus, então, ali inclinando o corpo, ele chora pela condição de Lázaro, seu amigo. E uma mulher um dia conversando com o irmão Brana, diz assim para ele: irmão Brana, eu provo que Jesus era um homem e não era Deus como o senhor fala. Ele fala: como, irmã? Se a senhora me provar pela Bíblia, aqui está, Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. E o irmão Brana diz: sim, quando ele era um homem encurvado ali, com o cansaço da estrada, a tristeza, a comoção no coração, vendo seu amigo morto, ele era realmente um homem, e ele chorou. Mas quando veio a voz do céu, irmãos, o trovão rebombou, e ele inclinou o seu corpo, endireitou o seu corpo, e falou: Lázaro, saia para fora. Aí era Deus, não era um homem comum, irmãos. E vem Lázaro lá de dentro do túmulo, todo enrolado nas faixas, irmãos. Imagina um homem morto há 4 dias. E não é igual ao nosso tempo, que põe geladeira, que troca soro, que faz isso, que faz aquilo para conservar corpo, não. Naquele tempo enrolava nos trapos e jogava lá. E ele diz: desatai-o, deixai-o ir. Não fica segurando ele, não. E aí a história correu, irmãos. Correu a história. E Zaqueu provavelmente ficou sabendo. Falou: mas rapaz... Porque a Bíblia diz que depois disso, os judeus queriam matar Jesus Cristo. Porque para eles foi um escândalo. Como é que ressuscita um morto? O que é isso? Isso é bruxaria. Se nós pegar o rei Saul, ele lá no tempo dos reis, dos nossos pais, dos nossos pais, não podia conversar com um morto. E Jesus vem chamar um morto à vida. Isso é bruxaria. Você vê que já havia divisão, né, irmão? Saduceu não cria em ressurreição, fariseu cria em ressurreição. Aí no outro dia o fariseu já não cria mais, o saduceu cria. Virava uma confusão religiosa. Não é assim no nosso dia hoje? Um crê no nome de Jesus, outro crê no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Um crê numa ceia de um jeito, outro crê na ceia de outro. Um crê em mulheres pregadoras, outro não crê em mulheres pregadoras. Um crê que Deus é 3, outro crê que Deus é 1, outros já estão crendo que Deus é 2. Confusões religiosas. Uma bagunça. E Zaqueu ali com Simão: olha, Jesus ressuscitou Lázaro, você acredita nisso? Será que não é um engodo? Será que não é um golpe? Não é um truque?
ou é bruxaria, coisa de demônio. O meu pastor disse que isso é bruxaria, isso é coisa de demônio, porque já está correndo a fama aí que esse Jesus é tal de Beelzebul. E o Zaqueu, rapaz, é verdade, Simão? Verdade. Rapaz, não tenha nada a ver com esse homem, não ande com ele. E o Zaqueu, né, a mulher dele. E ele ficava quieto, meu irmão. Rapaz, como é que eu vou? Os homens de negócios aqui, a nossa igreja, muito embora eu seja um crente morno, nem vou muito, mas não creio em Jesus e a minha mulher me atormentando para ir para essa tal de mensagem, por causa de profeta. Como é que eu faço agora? Então, irmãos, chega o tempo em que eles vão orar no templo. Simão convida Zaqueu, vamos lá no templo em Jerusalém orar? Vamos. Provavelmente eles acordaram cedo, atrelaram os seus camelos, arrumaram os servos para ir com eles, né? Falou para as esposas, nós vamos lá em Jerusalém, eu vou com Simão, viu? E eu vou adorar no templo, porque o pessoal já está cobrando, né, mulher? Faz tempo que eu não vou na igreja. Olha, é o seguinte, não vai me escandalizar, não vai me envergonhar indo nessa tal de mensagem aí desse profeta, não. Desse tal de Jesus, não. Fica em casa, mulher. Porque o povo já está falando aí. E a mulher, né, irmãos, quieta no canto dela. E aí vem Simão, vamos, estamos prontos? Vamos para Jerusalém. E os dois vão para Jerusalém, irmãos. Viajam ali conversando. Você viu falar que Jesus, esse tal de Jesus, rapaz, deve ser um bruxo mesmo, Zaqueu. O que é que fez agora? Diz que multiplicou pães. Pegou um cesto, 5 pão, 2 peixinhos, e foi fazendo bruxaria, e foi dando pão para o povo, e aquela fila de gente com fome, e dando pão, e não acabava aquele pão, e eles falaram que juntou mais 12 cestos ainda. Isso é bruxaria. E o Zaqueu disse, mas é verdade. Mas é coisa do diabo. Meu pastor disse que não tem nada a ver com nós. E tem mais, os discípulos dele estavam nadando, indo a barco, remando o barco à noite, e veio uma tempestade, dali a pouco vem vindo uma assombração, andando na água, e eles assustaram, não, sou eu, Jesus, calma, é um bruxo isso aí. E o Zaqueu, mas como é que pode uma coisa dessa? Algo está errado. Porque a minha esposa um dia desse me disse, nós lemos lá nos escritos de Moisés, que o Espírito de Deus caminha sobre a face da água, e você vem me dizer que esse homem andou sobre a água. Como é que pode uma coisa dessa? Não pode ser demônio, só pode ser Deus. E senão você está ficando louco, Zaqueu. Está biruta. Está começando a ficar louco, delirando também, como essa seita desse Nazareno. E você vê, né, irmãos? Aí um servo provavelmente falou assim, o Pedro, o pescador, a sogra dele ficou doente. Rapaz, o pessoal pensou que ela ia morrer, aquela velha. Eles falam assim, né, irmãos? E aí Jesus chegou na casa do Pedro lá e ele não fez muita coisa não precisou muita coisa não. Botou a mão na cabeça dela e a velhinha pulou da cama e já correu chamando os vizinhos. Ele passou a tarde inteira curando o povo. Curou a Dona Maria do câncer, curou o seu Avelino de uma doença lá da coluna, curou o seu José, curou o Paulo, curou a Maria, a Marta, a Ambrosina, curou o Domício, a Vanil, né, o Josnel, curou o Carlos, curou o Tarciso, a tarde inteira lá. E aí o Zaqueu, e o Simão, mas isso aí é coisa, é bruxaria isso, não é possível. Ninguém pode fazer essas coisas, nem a nossa igreja está fazendo nada. E nós temos por pai Abraão, viu? Nós temos a doutrina certinha. Nós sacrificamos cordeiro bonitinho, as rolinhas, para os mais pobres, né? Que tem gente que não tem condição que nem nós, que eu sacrifico logo 2 carneiros, sabe, para a minha família. Que eu sou bom. Eu sou um bom religioso. Os outros religiosos, mais ou menos, eles pegam 2 rolinhas, 1 rolinha, mas eu não sou assim, não. Eu dou o melhor para Deus. Se exaltando. Como o pastor cantou aqui. O exaltado Deus humilhará, e o crente humilde Deus exaltará. E aí eles chegam, né, irmãos, no dia no templo. Vamos orar, Zaqueu? Vamos, deixa o pessoal aí. Vamos lá no templo de Jerusalém orar. E aí eles vêm entrando, né, irmãos, o templo é enorme. Olha lá, Zaqueu, aquela ali foi construída assim.
O Neemias veio e trouxe de novo as pedras, e nós demoramos tanto tempo no cativeiro, e agora está aí o templo, ó, maravilhoso, e aquele Jesus falando que ia derrubar isso aqui. Aquele homem é um louco, não tem condição. Quem que vai derrubar esse templo aqui, ó? Se o próprio rei lá mandou levantar de novo, nem os romanos botaram a mão. Então eles entram para orar, irmãos. E eu vou ler para os irmãos aqui, Lucas 18. Deixa eu ver se é Lucas 18. Versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aqui que está comigo. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então Simão, irmão, chegou lá no templo. Senhor, obrigado, Senhor, porque eu sou um crente bom. Eu dou os meus dízimos, eu dou as minhas ofertas, eu não falto em nenhum culto, eu não sou um adúltero, não. Eu sou um crente bom, eu sei cantar muito bem, conheço as notas musicais, conheço o evangelho todinho decorado, li todo o meu catatal de mensagem, digamos assim, né, irmãos, que ele não era nem da mensagem, tá? Mas só para dar um exemplo. Sou um crente bom, e tem mais, não sou igual o Zaqueu aqui não, que está comigo, porque é ladrão, cobra imposto para os romanos e rouba. Eu sou melhor do que ele, Senhor. E o Zaqueu lá no canto, irmãos, humilhado, pensando em tudo que fez na vida, um ladrão roubando impostos, um crente relaxado, e pior ainda, né, irmãos, começando a crer em Jesus, que não tinha nada a ver com a religião deles. E lá na porta, Zaqueu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um pecador, Senhor. Eu não sei mais o que faço, Senhor. A minha igreja me rejeita, Senhor. A minha mulher está delirando, crendo em um falso profeta, Senhor. O que eu faço da minha vida, Senhor? Como é que eu fico agora, Senhor? Até mesmo Simão, meu amigo aí, está orando, jogando na minha face os meus defeitos, que eu sou conhecido de todos, Senhor. A minha fama está derrotada, Senhor. Eu não valho nada. O meu dinheiro não serve para nada, Senhor. Porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Resolve o meu problema, Senhor. E foram voltando para casa, irmãos. Hoje eu vou ser mais curto, irmãos, que eu quero fazer como a gente fazia no Noroeste antigamente, uma fila de oração no final para quem quiser oração. Amém? Por isso que eu estou falando mais calmo hoje, porque sabe que eu sou meio agitado, né? Mas eu tenho que dar uma segurada, né? De vez em quando tem que segurar um pouco. E eles voltaram para casa, irmãos. Simão todo, né? Cheio, né? Fui lá, orei, chamei a atenção do Zaqueu, para ele aprender. Repreendi ele, para ele não crer nesse tal desse Nazareno. Olha, foi produtivo, hein? Essa viagem missionária. E o Zaqueu volta humilhado. Pois é, Senhor, olha a minha condição, um miserável. Um crente morno, Senhor. Minha esposa crendo em outra doutrina, minha família não fala mais comigo, o meu povo, os judeus, não olham na minha cara, pois eu sou um ladrão, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. O que eu posso fazer, Senhor? E lá do outro lado, irmãos, porque Deus atua nas duas pontas,
O irmão Brana fala que enquanto havia um profeta em busca de uma viúva, havia uma viúva para receber um profeta. Porque Deus tem quem pregue e quem ouça. Jesus tem um enfermo e tem uma pessoa que ore por aquele enfermo, para que a enfermidade saia. Deus nunca atua numa ponta só. Deus atua nas duas pontas. Se há um necessitado, há algo que preenche aquela necessidade. Se você tem fome, é porque o seu corpo sabe que há comida em algum lugar para acabar com essa fome. Se você tem sede, o seu corpo sabe que há água em algum lugar para matar sua sede. E se a sua alma clama por um Deus, é porque ela sabe que há um Deus em algum lugar para responder a sua oração. Porque Deus, Ele é assim, irmãos. Ele vai do início até o fim. Então Jesus, lá do outro lado, irmãos, porque ele já estava em Efraim, porque depois que ele ressuscitou Lázaro, ele já não andava muito mais com os judeus, porque o pessoal já estava querendo pedrejar ele, matar ele. Ele vira para os discípulos dele: ó, está chegando a Páscoa, pessoal, e nós vamos passar a Páscoa em Jerusalém. Mas, Senhor, é o seguinte, o pessoal está querendo apedrejar o Senhor, matar o Senhor, estão caçando, querem que te denuncia. O Senhor vai ter coragem de ir lá? É chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão de seus inimigos. E nós vamos amanhã. E o Judas virou para eles e falou assim: pois é, né? Vamos com ele morrer junto então. E Jesus vem, né, irmãos, para Jerusalém. E olha como que as coisas são. O pessoal de Betânia ficou sabendo, né? Ó, Jesus vai passar por aqui, porque ele está indo em Jerusalém. Será? Está indo mesmo? Tá. E o Simão falou: hoje eu provo que esse homem não é ninguém. Eu mando um servo meu chamar Jesus para vir almoçar aqui. Nós vamos fazer um almoço para esse homem e eu vou mostrar que ele não é profeta coisa nenhuma. Eu vou humilhar esse homem na frente de toda a igreja. E convidou o pastor, convidou os obreiros, convidou os irmãos, fez um grande almoço e convidou Jesus. E Jesus, sendo um cavalheiro, falou: pessoal, para os apóstolos, eu vou ali na casa do Simão almoçar, vocês fiquem aqui, porque ele me convidou, sabe como é que é? E ele é da igreja, né? E eu vou lá. E vocês fiquem aqui. Jesus foi, irmãos, nesse almoço. Chegou lá o pessoal, você sabe o costume, a gente cansa de pregar aqui, o pastor já pregou várias vezes sobre isso aí. Eles recebiam os convidados, né? Lavava a cabeça do homem, tirava a poeira, né, lavava os pés dele ali, botava um manto nele de convidado e ele entrava, todo arrumado. É melhor do que as festas de hoje. Que o pessoal faz as festas hoje, cada um traz sua carne, cada um traz seu refrigerante. Porque nós estamos tudo quebrados, né, irmãos? Naquele tempo, não. Vocês venham. Se acabar o vinho, nós manda comprar mais. Se acabar a carne, nós manda matar mais. E é 6, 7 dias de festa. E Jesus vem, a ordem dada: não lava o pé dele, não toca nesse homem, deixa ele entrar todo sujo. E entra aquela mesa, irmãos, quer bem dizer, uma mesa era um tapetão no meio, eles sentavam tudo no chão assim, né? Nas almofadas e tal, não é igual ao nosso tempo. E Jesus lá no canto, irmãos, sujo, os pés sujos de terra com suor da sandália de couro, a roupa empoeirada, o cabelo suado caindo sobre a face. Provavelmente o pescoço todo sujo de terra, a gola da camisa toda manchada, todo sujo, suor fedendo, e eles comendo e aquele homem rindo-se: ah lá o tal do Jesus, humilhado na minha festa, agora eles verão que ele não é ninguém. E uma daquelas mulheres que conhecia Jesus, lá do lado de fora, veio e fala: mas Jesus daquele jeito, não aceito isso. E o irmão Brana faz uma brincadeira, fala que ela correu na melhor farmácia lá, porque ela era uma mulher de má fama, vocês sabem o que eu quero dizer. E o homem já vinha fechando a porta da farmácia, e ela pulou para dentro, o homem até assustou, falou: assalto, que é isso? Não, eu só vim comprar um perfume, me vende um perfume aí. Que é isso, mulher? Eu já estava fechando, sua meretriz, eu não quero você aqui não. E ela tirou o saco de moeda e falou: eu quero o melhor perfume que você tiver. Aí ele cresceu o olho, irmãos, dinheiro de meretriz, mas é dinheiro, né? E é muito. Toma aqui, ó, leva o perfume, mas vai embora. Ela pega aquele perfume, chega lá, irmãos, está lá os servos na porta, né, os seguranças, sai atropelando todo mundo.
E empurra para lá, empurra para cá. E aquele povo atônito, porque era uma meretriz entrando ali na casa de um religioso, de um crente bom. E ela vai direto nos pés de quem? De Jesus, todo sujo. E joga aquele perfume nos pés de Jesus e começa a lavar com as lágrimas. E pega aquele cabelão dela e solta aqui. E começa a secar com os cabelos, porque não tinha nem uma toalha, não tinha nada, esqueceu, foi na pressa. E aqueles homens olhando aquilo, escandalizados. E Simão lá no canto da mesa, na cabeceira da mesa, no lugar mais importante, no coração dele. Se isso fosse profeta, saberia quem é essa mulher que o está tocando. Como podem dizer que esse homem é profeta e anda com prostitutas, anda com pecadores, anda com esse povo, essa ralé, ainda traz aqui na minha festa? Como é que pode uma coisa dessas? Então Jesus olha para aquele homem e fala: Simão, posso lhe fazer uma pergunta? E ele: pode, faça. Um homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 10 dinheiros e o outro lhe devia 100 dinheiros. E ele chegou para os dois e falou: é o seguinte, eu perdoo a dívida de vocês. Você devia 10, você não me deve mais nada. Você devia 100, você não me deve mais nada. Então, Simão, eu pergunto a você, quem você acha que ama mais esse homem? E o pessoal olhou, né, de certo, para Simão, né, porque era o sábio da igreja, um entendido, um bom, um obreiro. E ele pensou: bom, muito provavelmente aquele que teve a maior dívida perdoada. Perdoar 10 é uma coisa, perdoar 100 já é outra. Então o que teve a maior dívida perdoada, né, é o que ama mais o seu Senhor. E ele vira então: Simão, desde que eu entrei aqui, você não me recebeu com ósculo santo, não me lavou os pés, não me deu a veste, não foi nem me cumprimentar na porta, não me apresentou para os seus convidados. Faz hora que eu estou esperando o garçom passar aqui, ele não me trouxe nada, eu estou com fome faz 40 minutos aqui, e vocês se fartando. Já esta mulher, desde a hora que entrou, não para de lavar os meus pés com sua lágrima e secar com seus cabelos. Por isso eu digo, mulher, os teus pecados, que são muitos, estão perdoados. E aquele povo ficou atônito, irmãos. E Jesus já falou, e já levantou, e já foi embora. E aí você sabe, né? Mas e agora? O que aconteceu? O que foi isso? O que aconteceu? O que foi isso, gente? Aconteceu... Senhor, mas esse homem, eu não entendo nada, ele está querendo perdoar pecado. Quem perdoa pecado é só Deus. Esse homem deve ser um louco. E aí vem um servo dele: pois é, senhor, posso te contar uma história? Pode? O que é? Outra história desse tal de Jesus? Não é possível. Sabe, o senhor sabia que um dia Jesus estava pregando numa casa cheia de gente, e tinha um rapaz que há muito tempo, por causa dos pecados, estava aleijado. E o pessoal teve que abrir o telhado e descer ele no meio da reunião. E Jesus falou para aquele homem: seus pecados estão perdoados. E o pessoal, até mesmo eu no meio, falei: mas só Deus perdoa pecado. E tem outra: se ele tivesse sido perdoado, ele estava curado. Porque como é que ele está aí por causa do pecado que ele cometeu? É o castigo de Deus. E esse Jesus, sem ninguém falar nada, perguntou para nós, no meio da multidão: o que é mais fácil eu dizer? Estão perdoados os seus pecados ou levanta e anda? E nós não sabíamos o que responder. Então ele disse àquele homem: levanta e anda. E aquele homem levantou e foi curado. E Simão falou: não é possível, eu não acredito nisso. Mas eu acredito, porque eu estava lá e eu vi. Então a fama de Jesus corria, irmãos. E Jesus sai de Betânia e vai para Jericó para chegar até Jerusalém. E Zaqueu fica sabendo. Jesus perdoou pecado, Jesus andou sobre o mar, Jesus curou enfermos, Jesus ressuscitou Lázaro, um morto. Eu preciso ver esse homem, porque eu sou um pecador mesmo. Quem sabe ele não me perdoe, quem sabe de repente ele não é verdadeiro mesmo. Mas como é que eu vou chegar diante dele? A minha igreja vai me condenar, os meus parentes vão contar para ele quem eu sou. E ele com certeza não vai querer falar comigo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou me esconder numa árvore e vou ver ele passando aqui. Dependendo do que acontecer, eu falo com ele, senão eu fico quieto.
E vem Jesus, irmãos, na estrada chegando, perto de Jericó. Quando ele vem chegando, tem um cego. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal, cala a boca, cego. Jesus está chegando aqui, fica quieto. Está escandalizando, cala a boca. E ele, não, eu posso ser curado. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, meu Senhor, eu estou aqui. Socorro, Senhor. E Jesus para e fala, traz ele aqui. O que você quer? Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Os meus olhos estão cegos desde o nascimento, Senhor. Me ajuda, Senhor, eu quero ver. O Senhor é o Messias. O Senhor é por aquele que nós estamos esperando, Senhor. O Senhor é aquele que foi prometido, o desejado das nações. Eu sei que o Senhor nasceu de uma virgem. Eu conheço a história. Eu sei que o Senhor repartiu o pão. Eu sei que o Senhor andou sobre o mar. Eu sei que o Senhor ressuscitou Lázaro. Eu sei os seus milagres. Eu sei o teu nome, Senhor. O Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não posso te ver, mas eu te conheço. E se o Senhor pode até mesmo ressuscitar mortos, os meus olhos podem ver, se o Senhor quiser. E Jesus fala, eu quero, veja. E bum, os olhos do cego foram abertos, irmãos. E você não vê nunca mais Bartimeu precisar de óculos, que nem eu aqui, ó. E aí o pessoal naquela gritaria, meu Deus, curou um cego, esse homem é fantástico, é um bruxo, é um Beelzebu, ou é o Messias, e o povo desesperado, mas o que ele é, quem ele é? E vem Pedro, esse é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, pessoal. E Zaqueu lá, ó, na árvore. E aí vem Jesus, né? E o pessoal, olha Jesus Nazareno, e o pessoal na janela correndo, e os religiosos virando as costas. Andava com prostituta, vamos embora mulher, vamos, pega as crianças, vamos embora, esse Jesus eu não quero ver. E o Zaqueu lá, irmãos, escondido. E Jesus vem diante da árvore, para ali, o pessoal falou, uai, o que foi, o que foi? E Jesus olha para cima, Zaqueu, ô! E o Zaqueu lá no meio do mato, irmãos. E agora? Será que eu faço? Desce daí, Zaqueu. O Zaqueu desce lá tremendo. Eu vou almoçar com você, Zaqueu. Vou dormir lá na sua casa. E o Zaqueu tremendo, irmãos. E aí ele leva Jesus para casa e o povo desce lenha. Está vendo? Olha aí um pecador. Jesus mais uma vez com os pecadores. Por isso que ele não é bem-vindo aqui na nossa igreja. Ele anda com prostitutas, com cobradores de impostos. Faz bruxaria, conversa com mortos. Nós não queremos esse Jesus aqui. Mas Zaqueu, o que faz, irmãos? Ele leva Jesus para a sua casa. E aí, talvez na hora que está almoçando, Zaqueu olha para ele e fala, Senhor, eu sei que sou um pecador, Senhor. Eu sei que eu não valho nada, Senhor. Mas eu ouvi as tuas histórias. Eu ouvi das tuas curas, dos teus milagres. Eu ouvi das ressurreições. Eu sei que o Senhor pode mudar o quadro. E se eu cometi algo errado, eu vou pagar o preço, Senhor. Eu divido os meus bens com os pobres. Eu devolvo aquele que eu roubei 4 vezes mais, Senhor. Eu preciso ser salvo, Senhor. Perdoa os meus pecados. E Jesus crava o prego, como diz o pastor, e vira a ponta. Hoje chegou salvação a esta casa. Você está perdoado. Irmãos, aquele lar teve salvação. E Jesus depois vira para os críticos e fala, porque eu vim resgatar as ovelhas perdidas. Os sãos não precisam de médico, é os doentes que têm que ser tratados, é os perdidos que têm que ser salvos, são os enfermos que têm que ser curados, os mortos que têm que ser ressuscitados. Quem está bem, está bem. E aí Jesus vira para eles e conta uma parábola, para nós terminar, porque hoje é curto, irmãos. Um senhor, continue lendo sua Bíblia, você vai ver. Um senhor saiu para ir negociar um reino e deixou 3 servos com as dracmas para cuidá-las. E Jesus vai falando para eles, o senhor chegou lá, o pessoal não quis negociar, ele teve que tomar aquele reino à força. E aí ele fala,
Quando ele voltou, um servo falou: Senhor, aquelas suas 10 moedas, eu trabalhei elas, viraram 100. Senhor, aquelas 5 moedas que o Senhor me deu, eu trabalhei, viraram 50. E eu, Senhor, aquela uma moeda que o Senhor deu, eu enterrei ela no chão, fiquei escondido lá, porque o Senhor é meio malvado, né? O Senhor é um homem duro. Aí eu fiquei com medo do Senhor me castigar, toma de volta. Ele falou: ô servo infiel, por que pelo menos não colocou no banco então para correr juro? Ó, essa moeda que está com ele, pega dele e dá para o que tem 100. Porque aquele que não tem, até o que não tem será tirado, dá para o outro. E faz o mais além. Aquele povo que não queria o rei sobre eles, traz aqui e mata diante da minha presença. E nos deu explicação, irmãos. Jesus falou só isso para eles. E aí Jesus pega e vai: agora nós vamos embora para Jerusalém. E aí o pessoal: mas rapaz, quem é esse rei que esse homem falou? Esse Jesus veio aqui e foi na casa do Simão e fez essa bagunça, e foi na casa do Zaqueu e fez essa bagunça, e fala essa parábola desse rei. Quem que é esse rei que foi lá, domina o reino, e cobra dos outros, e mata os pessoal que não quis ser reinado? Quem é esse rei? E Jesus, vindo em Jerusalém, fala para os discípulos: vai ali numa casa, ali na rua Cachalote, na casa do seu Domício, lá tem um jumentinho, traz ele para mim. E Jesus monta no jumentinho e entra na cidade, irmãos. E o povo recebe ele: Hosana, o que vem em nome do Senhor. Olha o nosso rei que vem entrando numa jumentinha. Ele é o rei, irmãos. Ele vai cobrar da igreja os dons que foram dados, as curas, as libertações, o poder de transformar a vida das pessoas, que a igreja tem sentado em cima, e deixa os pecadores morrer, e não prega o evangelho, porque eles querem dinheiro. Deus, quando voltar aqui, cobrará dos pastores, cobrará das lideranças, dos obreiros, das igrejas, os dons que eles esconderam. Você tinha um evangelho na mão para libertar os cativos, e vocês tornaram a fechar a porta do céu para eles. Deus vai cobrar isso de vocês. E os que não aceitaram o nome de Cristo serão mortos, sim, na tribulação, irmãos, porque não aceitaram o seu reino. É duro, mas tem que ser falado. Esse era o rei da parábola, irmãos. E nós, como igreja, nós temos que ser como Zaqueu e não como Simão. Você vem na igreja todo domingo, amém, ótimo. Mas você tem que ser mais ainda. Você tem que ser igreja em casa, você tem que ser igreja no trabalho, você tem que ser igreja na rua. Porque às vezes, um tempo atrás eu preguei sobre afetos, vocês lembram, irmãos? Eu visto saia na igreja, porque os irmãos verão eu de shorts, ou de calça, então eu visto saia nas igrejas. Você é crente dos irmãos, mas não é crente da palavra. O irmão: eu fumo aqui escondido em casa, fumo meu cigarrinho, mas eu não fumo nos botecos aí fora, porque o pastor passa de carro para lá e para cá aqui na rua, ele vai me ver. Então eu fico só aqui em casa, aqui, escondidinho. Você é crente escondido, mas não é crente de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai cobrar isso, irmãos, de cada um de nós, até mesmo eu. Eu serei cobrado. Montarcísio, você tinha evangelho na mão e você não ensinou ninguém nada, você não ensinou nada. Só ensinou coisas erradas. Pois é, senhor, mas na minha igreja era assim. E você não viu que no tempo de Jesus, homem também era assim? Você acha que os fariseus aceitaram, irmãos? Tinha uma religião melhor que dos fariseus naquele tempo? Não tinha. E rejeitaram Jesus. O irmão Brana diz isso, que se Jesus viesse hoje, até mesmo nós da mensagem rejeitaria. Porque a gente ia falar: que Jesus que nada, nós temos a Bíblia, nós temos as mensagens, nós temos os programas dos profetas, nós temos o homem que traduziu a primeira mensagem para o Brasil, nós temos canais na internet, nós temos tabernáculos, nós temos a pintura na parede, as estrelas, a coluna de fogo, e a gente não precisa de Jesus, não.
De que adianta, irmão? Eu pergunto, de que adianta? Nós temos que ter Jesus. Temos que ser religiosos? Temos. Mas temos que ter Jesus. Porque os fariseus eram bons religiosos. Eles tinham por pai Abraão, eles tinham a lei mosaica cumprida em cima da risca. E quando veio Jesus, rejeitaram. E nós temos o profeta Moisés da nossa era, nós temos a ceia renovada, nós temos o batismo renovado, restaurado, não é renovado, porque não renova, restaura. Restaurar é voltar à condição original. Nós restauramos a doutrina dos apóstolos. E aí nós vamos virar fariseu? Nós temos que ser como os apóstolos. E se Jesus sair da cidade, nós saímos da cidade com ele. E se Jesus entrar na sinagoga, nós entramos na sinagoga com ele. E desculpa, irmão, se Jesus for na casa de Zaqueu, nós vai na casa de Zaqueu com ele. Porque nós somos crentes de Jesus Cristo. O irmão Brana apontava para Jesus Cristo. A ponto de quando ele chegou no céu, irmão, para nós terminar, que ele viu aquele monte de gente, jovens, bonitos, moças bonitas, cabelão, jovens, rapazes bonitos, formosos. E ele falou, quem é esse povo? Eles são os Brana. Ele coçou a cabeça e falou para o anjo, mas eu não tenho tudo isso de parente? É muito parente, tudo isso aí é família minha, os Brana? Não, são aqueles que entraram pela sua mensagem. Amém. E ele falou assim, então agora, eu posso ver Jesus? O irmão Brana queria ver Jesus, irmãos. E o anjo falou, desculpa, agora não. Não é hora, não é o tempo. E nós, irmãos, nós queremos ver Jesus também. Estamos aqui, nós somos o povo do Brana, que fomos vistos lá no céu. Mas até agora nós não vimos Jesus. Mas nós vamos ver face a face. Como o pastor pregou do Jó naquele dia, esses olhos aqui, sem óculos, verão o meu Redentor, porque ele vive. Eu tenho certeza, irmãos, que eu verei Jesus Cristo. Porque, irmãos, não tem como, irmãos, ele não pode falhar. E até onde eu falho, ele perdoa. O mesmo Jesus que perdoou Zaqueu, é o mesmo Jesus que perdoa nós agora. O mesmo Jesus que andou sobre o mar lá, é o mesmo Jesus hoje, andando sobre a igreja. O mesmo Jesus que ressuscitou mortos, é o mesmo Jesus que vai nos ressuscitar no fim do tempo. O mesmo Jesus que curou, é o mesmo Jesus que cura hoje. E nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Quando ele veio, irmãos, era um homem que ninguém dava nada por ele. Os fariseus olharam e falaram, não aceitamos ele como Messias. Mas a Bíblia diz que ele é o nome sobre todo nome. O nome cujo qual toda a família no céu e na terra recebe. É o nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não tem como fugir de Jesus Cristo, irmãos. Creia nele. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Que a gente quer orar pelas pessoas. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai santo, Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite, porque o Senhor fez em nossa vida assim como o Senhor fez com Zaqueu, Pai. O Senhor perdoou nossas falhas, nossos pecados, quando nós ainda estávamos no mundo, Pai. Quando nós ainda éramos ovelhas perdidas, desgarradas, cada uma seguia para o seu caminho, o Senhor enviou sobre nós Jesus Cristo, aquele que morreu no Calvário, Pai, e nos comprou, lançando as nossas ofensas, e nos limpou do nosso pecado através do teu sangue carmesim, e nos deu a vida eterna, e nos tornou nós criaturas e filhos e filhas de Deus, pelo Espírito de adoção. Pai amado, nós somos gratos pelas curas, pelas libertações que o Senhor tem feito. Como disse o pastor aqui no início, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E eu peço mais, Pai, nesse ano que chegará, o ano de 2025, continua ajudando a tua igreja, Pai. Continua ajudando os teus filhos e filhas, Pai.
Continua socorrendo nós nos momentos de aflição. Continua perdoando nossas falhas, porque nós vamos continuar falhando, Pai. Nós somos homens e mulheres falhos. Nós não somos perfeitos. Perfeito é somente o Senhor Jesus Cristo. Ajuda este ministério, Pai. Fortalece ele, enviando mais obreiros, Pai. Mais líderes de cânticos, Senhor. Mais irmãos, mais irmãs. Mais crentes arrependidos de seus pecados. Homens e mulheres convertidos na Tua palavra, Pai. Ajuda os irmãos, Pai, fortalece eles, prospera eles, Pai, seja no financeiro, seja no material, seja no espiritual, Pai, abençoa os lares, levanta os enfermos, Pai, quebra as correntes, Senhor, liberta os cativos, Pai, soluciona as causas, Pai, ajuda nos negócios, Pai, prospera o caminhar, o falar, o tocar, o pensar de cada irmão e cada irmã aqui, Pai. Ajuda o ministério do pastor Domício, Pai. Fortalece ele nas pregações da Tua palavra, Pai. Conceda a ele mais revelações através da mensagem do profeta, Pai. Permita que a coluna de fogo caminhe diante de nós, Pai, nos guiando por todo o caminho, Senhor. E conceda a cada um de nós, Pai, que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, que nós possamos apertar as mãos uns dos outros do outro lado e dizer: vencemos, conseguimos, alcançamos a salvação, Pai. Nós precisamos do Teu nome, Pai. Precisamos do Teu poder. Precisamos de Jesus Cristo em nossas vidas. Pai amado, faça com nós como o Senhor fez com Zaqueu, Pai. Tira nós do meio da árvore, Pai. Faça nós descer aos Teus pés, Senhor. E Te adorarmos para sempre, meu Pai. Nós pedimos, Pai, todas essas coisas e agradecemos no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar só o 239 aqui.